Deus. Glória a Deus. Você de novo aqui conosco, né? Que bom que você está aqui. É sinal que Deus tem algo contigo. É sinal que Deus está fazendo uma obra em tua vida. Então fique firme até o final. Preste atenção na palavra e por certo você será abençoado. Ajude-me a compartilhar com os teus amigos essa palavra. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de Jesus. Porque senão ele vai se envergonhar de você naquele grande dia também. Amém? Deus abençoe você. Juízes capítulo 6, versículo 25. O tema da mensagem: derrube o altar. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao teu pai, o outro touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar é dele, o altar dele é que foi derrubado. Naquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda, e o altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio de Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão, e ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés e de Asser, e de Zebulon e de Naftali, e eles também foram e se juntaram a ele. Diga amém. Antes de você se assentar, diga para essa pessoa que está do teu lado: você é uma bênção de Deus. Diga para o outro também: você é uma bênção de Deus. Aleluia. Você está aí no meio, né, Jetro? Eu falei: se o Jetro não veio hoje, seu lugar é lá. Que você está fazendo aí? Glória a Deus. Aleluia. Derrube o altar. O altar era o lugar onde se fazia um sacrifício aos deuses, aonde adoravam-se os deuses. No tempo de Gideão, eles adoravam os deuses cananeus, Baal e Acera, que era o poste ídolo, que era essa imagem feita de madeira. Naquele lugar, para que você entenda, havia um altar, e naquele altar eles adoravam Baal, e ao lado do altar havia uma imagem bem grande, chamada de poste ídolo, que era a imagem de uma deusa chamada Acera. Mas quando o Deus se manifestou na vida de Gideão, Deus deu ordem para que ele derrubasse aquele altar
e cortasse o poste ídolo. Ele disse: derruba o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao lado dele. Deus tinha uma grande obra na vida de Gideão. Deus pensava em fazer de Gideão um líder do seu povo. Deus pensava libertar o povo que vivia debaixo da opressão dos midianitas pela mão de Gideão. Mas era impossível que Deus começasse essa obra, ou que a obra de Deus tivesse êxito, sem que antes Gideão derrubasse aquele altar. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória dele com outros, e nem dá sua honra às imagens de escultura. Nós precisamos entender isso. Deus não vai dividir a sua glória com outros. Eu estava essa semana atendendo uma família, e eu disse à família: eu vou orar e Deus vai operar, e em 15 dias Deus vai dar vitória para vocês. Só que nesses 15 dias vocês não vão buscar aquilo que vocês estavam buscando. Só que nesses 15 dias você não vai se curvar mais àquele Deus de pau que você estava se dobrando. Você vai esperar no único Deus verdadeiro que pode resolver o teu problema. Porque até aqui você tem buscado isso e não tem tido solução para a tua vida. Pois eu estou te oferecendo agora um Deus vivo que pode resolver o teu problema. Mas aprenda isso: Ele não divide a sua glória com outros. Eu fui mais fundo. E se Deus operar, e Ele vai operar, se vocês não se curvarem, não dê a glória a mim, ela não pertence a mim. Se você der a glória a mim, Deus não vai operar na tua vida. A glória é dele. E Deus não ia começar aquela obra permitindo que aquele povo continuasse adorando ele e adorando Baal. Deus não ia fazer uma obra na vida dele se ele continuasse adorando aquele poste ídolo. Então Deus fala: você vai derrubar esse altar. Sabe, amada igreja, quando então eu lia esse texto, o Espírito Santo falou comigo. A igreja de Cristo, a nossa igreja, ela não adora um poste ídolo. A nossa igreja não adora Baal. Mas a nossa igreja por vezes cria ídolos e cria altares onde nós adoramos outras coisas. A igreja evangélica por vezes tem dito: mas os católicos, eles adoram imagem, os católicos, e apontamos o dedo para eles. Mas em muitas igrejas há um altar ao materialismo. Em muitas igrejas evangélicas há um altar ao Deus do dinheiro. Em muitas igrejas evangélicas há um altar ao homem. E criamos os ídolos. É o pastor tal, é o bispo tal, é o apóstolo, é o André. É Deus. É Deus. A igreja evangélica se coloca numa posição de santidade, de retidão, e nós às vezes não olhamos para nós mesmos. Às vezes nós estamos adorando, criando altares, sabe? Nós precisamos derrubar alguns altares. E eu não estou falando só da igreja, eu estou falando de mim como pessoa e de você como pessoa. Nós precisamos olhar para nós mesmos, porque para que Deus opere, nós precisamos derrubar alguns altares. Eu quero, junto com você, refletir sobre isso esta noite. Tem um altar aí que constantemente, ou muita gente tem dentro de suas casas. Qual, André? O altar da sensualidade. O altar da sensualidade. O altar do sexo. Em alguns casos, o altar da pornografia, dentro de casa, sabe? E aí então nós viemos aqui na igreja ou nas próprias casas nossas e nós adoramos o Senhor, mas quando nós voltamos para casa, lá tem um altar, e nós então adoramos isso lá dentro de casa. Um altar à sensualidade. Você que fica muito tempo na frente do espelho sabe do que eu estou falando. Você que antes de sair de casa observa o teu corpo e pensa o quanto que isso vai chamar a atenção
do teu próximo, você sabe do que eu estou falando. Você que compra a tua roupa, precisa deixar alguma parte do teu corpo de fora, sabe do que eu estou falando. Você que tem como modelo a internet e os atores de televisão, que são pessoas em sua boa parte promíscuas, que não tem compromisso com a família, nem com o evangelho de Cristo. Você que está usando essas pessoas como modelo, sabe do que eu estou falando. Um altar à promiscuidade, um altar ao sexo, um altar à pornografia. Nós precisamos derrubar esse altar dentro da nossa casa. Nós precisamos derrubar esse altar da nossa vida. Posso ouvir um aleluia? Há outros altares. Há, por exemplo, o altar do vício. Eu sei do que eu estou falando. Eu tinha um desse. Todos os dias, 5 horas da tarde. E então eu largava o meu trabalho e alguém me oferecer: você vai ganhar 5 mil reais das 5 às 7 da noite. Eu disse: obrigado. Está na hora de eu adorar o meu vício, de eu ir lá e me dobrar diante daquele altar. E todos os dias, às 5 da tarde até às 2 da manhã, eu estava num bar bebendo com os meus amigos. Eu tinha um Deus, e o meu Deus era a bebida. Eu tinha um Deus, e o meu Deus era o cigarro. E depois eu tive outro Deus, que o meu Deus se tornou as drogas. É assim, sabe? Você não consegue adorar um só. Satanás vai lhe apresentando outros novos, outros altares. Nós precisamos derrubar esse altar. Você que está aqui, ainda você está preso num vício. O Senhor manda eu falar para você. Ele te dá condição hoje de você derrubar esse altar na tua vida. Eu não sei qual é o teu altar. Talvez é a bebida, é o cigarro, é as drogas. O Senhor está dizendo: eu te dou condição de você derrubar esse altar hoje. Aleluia. Altares. Altar do dinheiro, não é? A gente ama isso. Altar da honra. Altar da honra. Há pessoas que precisam ser honradas. Então ele construiu um altar. E ele precisa de honra. O altar da honra. O altar do poder. Quer ter o poder a qualquer custo. Precisa manter o poder. Aquilo ali para ele é como um Deus. Aquilo ali estabelece-se como um altar. E ele quer manter o poder a qualquer custo. Quer outro altar? O altar que fazemos para pessoas. E fazemos de pessoas ídolos. E às vezes dentro da nossa própria casa. Há pessoas que o seu cônjuge é o seu ídolo. Ele construiu um altar para o teu cônjuge, está lá. Não é? Os seus filhos são seus ídolos. Eu não me lembro qual foi o pastor que ele estava aqui na campanha desse ano. E aí então o Senhor deu uma palavra para uma mãe e para uma filha. E aí, então aquela mãe disse para o filho, falou assim: esse meu filho é tudo, é o mais importante, é tudo que eu tenho na minha vida. E o pastor repreendeu ela e disse: Jesus é o mais importante em tua vida, não teu filho, não teu esposo, não tua esposa. Eu amo a minha esposa, sei o quanto ela é importante na minha vida, mas se eu perder ela, eu vivo e permaneço de pé. Mas sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. A minha esposa é importante, minha filha é importante, mas Jesus é mais importante que ela. Nós temos que olhar para isso, para os altares que nós construímos. E enquanto eu estou falando aqui, o Senhor te leva a ver outros altares. Eu não sei, mas talvez você tenha. E vou te dizer uma coisa para você: derrubar altar não é uma coisa fácil. Para Gideão derrubar esse altar aqui não era brincadeira. A Bíblia diz que ele levou 10 empregados e ele fez como o Senhor tinha dito. Porém ele estava com medo. Medo da tua família, medo do povo da cidade. E por isso ele fez durante a noite e não de dia. Gideão teve medo. E para ele aqui tinha 2 barreiras. Eu consigo ver 3. Vou falar sobre as 3. Primeira barreira, ele disse que tinha medo por causa da sua família. Tem algo que pode impedir você de derrubar esse altar. Para você derrubar esse altar que está na tua vida, para você derrubar esse ídolo que está na tua vida, você vai ter que lutar contra uma coisa chamada cultura, que
que você recebeu dos seus familiares. Valores que talvez vieram dos seus familiares e não são bons valores. Cultura, influência, sabe? Você é muito aquilo do que os seus pais são. Eu às vezes atendo pessoas aqui na igreja, então eu estou atendendo um moço ou uma moça e eu conheço os pais dele. E eu então vou em alguns pontos que eu sei que o pai tem. E ele fala: como que você sabe que eu sou assim? E eu penso: eu conheço o teu pai, eu conheço a tua mãe, eu sei onde você foi criado, eu sei quais influências que você tem. Pare e pense, aquilo que é o teu altar era um altar do teu pai e da tua mãe também. Gideão, para conseguir quebrar o altar, ele teve que lutar contra a família, porque o altar era do pai dele, a Bíblia diz. Nós tomamos os altares dos nossos pais e nós construímos e continuamos adorando nesses altares. Se você quer derrubar o altar, você vai ter que lutar contra uma coisa chamada cultura, algo que está dentro de você, algo que é o seu sistema de vida, a maneira de você pensar, a maneira de você ver as coisas, está dentro de você isso. E Deus está dizendo: você precisa ter força para quebrar isso. Você tem que ter força para quebrar isso. Você tem que lutar contra isso. Olha, pare e pense. Se você conhece alguém, olhe para uma mãe e um pai fofoqueiro. Você vai encontrar um filho fofoqueiro. Você vai encontrar ele. Normalmente é assim. Olhe para um pai e para uma mãe que constantemente ele é instável. Tem dia que ele está com Deus, tem dia que ele está cheio de Deus, tem dia que ele está falando: mas Deus me abandonou, não tem jeito para a minha vida. Você vai ver isso na vida dos filhos. Quer um exemplo bíblico disso? João Batista. A Bíblia diz que Zacarias, quando o anjo se apresentou a ele e disse assim: olha, você vai ser pai, você vai ter um filho. E ele disse: como? Se a minha mulher é velha, estéril, eu sou velho, nós não temos como ter filhos. Mas ele estava orando, pedindo um filho. Como agora ele não acredita? No momento da pressão na vida de João Batista, aconteceu a mesma coisa. A Bíblia diz que ele mandou os discípulos até Jesus Cristo e mandou perguntar: tu és o Cristo ou devemos esperar outro? A mesma incredulidade que estava no pai, estava na vida do filho. Sabe por quê? Porque eles comiam juntos, porque eles moravam na mesma casa, porque eles conversavam, porque há uma influência que passa da família para você. Só que você precisa ter sabedoria para olhar quais são os altares que estão dentro da tua casa e da tua família, e decidir que você vai derrubar isso na tua vida. Você tem que parar e pensar da seguinte maneira: Deus tem algo maior comigo, e se eu não mudar, e se eu não quebrar os altares que eu estou vendo dentro da minha casa, Ele não vai realizar isso. Posso ouvir um aleluia? Diga glória a Deus. Ele quebrou o altar, mesmo tendo medo da família. Você vai ter que quebrar esse altar. A Bíblia diz também que ele tinha medo do povo. Aqui fala do meio que você vive. E escute que eu vou te falar: viver com Cristo não é ir na direção da corrente. Viver com Cristo não é estar bem com todo mundo. Viver com Cristo não é fazer o que os outros fazem. Viver com Cristo não é ser uma pessoa política. Não dá para ser político e viver com Cristo. Você vai ter que contradizer algumas pessoas. Se você não está tendo nenhum tipo de problema com as suas amizades, com as pessoas que estão do teu lado, com os outros religiosos de plantão, você não está fazendo a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a você também. É um sintoma, é uma característica daquele que está fazendo a vontade de Deus. É confronto, é perseguição, é maledicência, é pessoas te atacando. É porque você está fazendo a vontade de Deus. É porque todo mundo está descendo esse rio nadando para baixo, e só você está nadando contra a corrente. E Deus nos chamou para andar assim. Posso ouvir um aleluia? André, mas é muito difícil, eu sei, mas Ele te capacitará. André, mas é muita perseguição, eu sei, mas Ele te livrará. Lute contra o meio. Não aceite. Deixa eu entrar aqui num detalhe sobre a tua casa. Não deixe que as pessoas estabeleçam regras dentro da tua casa.
deixe que as pessoas estabeleçam regras dentro da tua casa. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Você é cabeça, e cabeça manda, cabeça dá ordem, cabeça estabeleça. Deus está dizendo: dê ordens. Muitas vezes as pessoas trazem outros para dentro da sua casa, e as pessoas entram dentro da casa, e elas vão começando a dar ordem dentro da tua casa, e elas vêm com aquelas roupas, ela vem com aquela cultura, e ela começa agora a influenciar você, e você está lá olhando aquilo tudo. Seja cabeça dentro da tua casa. Seja cabeça dentro da tua casa. Fala: aqui não, nesta casa nós servimos ao Senhor. Nesta casa nós temos compromisso com a palavra de Deus. Aqui não entra bebida, aqui não entra esse tipo de coisa. Aqui nós não falamos dessas coisas que vocês estão falando. A nossa mesa é consagrada ao Senhor, e aqui não tem fofoca, aqui não tem conversa fiada, aqui não tem piada. Aqui a gente fala é da palavra de Deus. Aqui a gente tem uma vida com Cristo. André, mas se você vai perder o amigo. Quem disse que é meu amigo? Tem certeza que é teu amigo? O teu amigo te respeita. O teu amigo respeita a tua fé. O teu amigo respeita a tua família. O teu amigo respeita os teus filhos. Respeita o teu casamento. Respeita os teus princípios. Ei, seja inteligente. Não fique mendigando amizades ruins, não. Seja inteligente. Você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem aqui 800 amigos, irmãos em Cristo, para andar com você. Aleluia. Ele teve que lutar contra o povo. Agora, tem algo que não está na Bíblia, mas eu segundo os estudiosos, eu tenho base para dizer isso. Havia uma terceira barreira para Gideão. Que era? Eram as autoridades. Os políticos apoiavam, as autoridades apoiavam a religião cananeia. E quando Gideão se levantou contra o poste ídolo e contra o altar, ele bateu de frente com aquela liderança. Ele colocou em risco a vida dele. Ele estava mexendo com autoridades maiores do que eles. E aqui entra naquilo que eu quero falar com você agora. Quando você então decide derrubar esse altar, você vai mexer com autoridades maiores. Que autoridades, André? Principado, potestade, demônios. Eu estou falando disso. Eu estou falando de demônios que estão trabalhando na tua vida e faz você adorar nesse altar. Eu estou falando de demônios que trabalham na tua mente e influenciam você para adorar nesse altar. Eu estou falando de demônios que perseguem a tua família de geração em geração, fazendo vocês adorarem esse ídolo. Mas agora você recebe de Deus uma voz de comando: derrube esse altar. Agora você recebe de Deus uma voz de comando: corte esse poste ídolo. E agora as autoridades estão de olho em você. Está dizendo: que história que é essa? Você sempre adorou nesse altar, você sempre adorou esse poste ídolo. Agora você está querendo dizer para mim que você vai derrubar esse altar? Você está dizendo para mim que você vai quebrar esse altar da sensualidade, esse altar do ego, que você se adora a si mesmo, desse altar do dinheiro, desse altar do orgulho? Você vai quebrar isso. E aí então as autoridades espirituais se levantam e dizem: não, você não pode fazer isso. Olhe, lembre que isso tem dado prazer a você. Lembre que isso te faz bem. A tua vida gira em torno desse altar. A tua vida gira em torno desse altar. Você faz isso sempre. Você vai sempre aqui. Lembre-se como você se satisfaz com isso. Como você vai derrubar esse altar? Você está maluco? Não derrube esse altar. Assim Satanás vai falar com você, assim os espíritos vão falar com você. Não derrube esse altar, mantenha esse altar. Olha, tudo bem, você pode ir à igreja, vai à igreja de vez em quando, vai à igreja e cante. Faz o seguinte: se tiver com a consciência muito pesada, faça um jejum. E se a sua consciência continuar pesada ainda, dê uma cesta básica a alguma família necessitada. Vamos entrar num acordo aqui. Mas não derrube esse altar. Não arranque esse ídolo da tua vida. Mantenha ele. Sabe, é possível você sim servir ao Deus que você quer sem derrubar esse altar. É possível. Olha, eu estou falando aqui na voz de Satanás. Olha, é possível você
manter esse altar, você manter isso na tua vida, e mesmo assim você agradar a Deus. Sabe qual foi a proposta de Faraó para o povo que estava no Egito, quando ele percebeu que não poderia mais segurar o povo? Porque veja bem, nós servimos um Deus que é um Deus libertador. E nenhum daqueles que ele chama, ele aceita que fique aprisionado na mão de Satanás, mas ele entra com mão forte e ele arranca das garras do diabo aquele a quem ele escolheu. E aí então o Faraó sabe disso. Eu estou correndo para poder ministrar toda a mensagem. Faraó sabe disso. Faraó sabe, não tem jeito, esse Deus vai me arrancar eles de mim. E ele faz uma proposta. Tá bom, não tem jeito, vou te liberar, mas faz o seguinte: vai adorar o teu Deus, mas adora aqui perto. Vai no deserto, adora e volta. Tá tudo bem. Não vou me opor mais que você frequente uma igreja. Não vou opor mais que você leia a Bíblia. Não vou me opor mais que você diga até para seus amigos que você é crente. Mas vai e volta. Quantos estão ouvindo essa voz? Quantos estão fazendo isso? Indo, mas voltando. Vem aqui, adora o Deus verdadeiro, e depois volta para o seu altarzinho e se dobra diante do seu altar. Ah, Deus maravilhoso. E se dobra diante do seu altar e adora. Mas aí chegou domingo. Opa, domingo, vamos nos preparar. Vamos começar hoje orando. Vamos começar hoje ouvindo louvores. E olha, vamos colocar aquela roupa, tirar aquela roupa bonita do guarda-roupa e vamos à igreja adorar o Senhor. Mas segunda-feira, vamos voltar para os nossos altares. Deus está dizendo: Gideão, derruba isso, rapaz. Eu tenho algo contigo, Gideão. Derruba isso, Gideão. Senhor, mas é muito difícil. A minha família, o meio que eu vivo, são as autoridades. Derruba isso. Eu, o teu Deus, estou dizendo: derruba isso, Gideão. Não é fácil derrubar altar, meu amigo. Deixa eu ajudar você aqui. Quer identificar o altar que você tem? Se é que você tem. O altar que você tem é algo que você vai constantemente lá. Vou ajudar aí, de repente você não identificou ainda. O altar que você tem, você vai sempre lá. Provavelmente, as vezes que você foi, nas primeiras vezes, o Espírito Santo te incomodou. Mas você insistiu. E o Espírito Santo parou de falar. Entregou você ao pecado. Entregou você ao altar. E você está pensando agora que há um consentimento de Deus. E Deus mandou dizer: não tem. Não há consentimento de Deus. Há um coração endurecido que não consegue mais ouvir o Espírito Santo. Há um coração que insistiu. E Deus disse: não falo mais. Vá adorar o teu altar. Vá adorar o teu altar. O altar é um lugar onde você vai constantemente. O altar, ele toma uma posição de destaque na tua vida. O altar que o Espírito Santo está falando com você tem uma posição de destaque em tua vida. Você pode até pegar o teu paninho, a tua toalhinha, né? E você tem o seu altar. E você vai e cobre o altar. Mas ele está lá. Não adianta você fingir que não está. Ele está lá. Está coberto. O ídolo está coberto. Mas ele está lá. E você sabe que está. Pior, Deus sabe que está. Pior ainda, o diabo sabe que está. Posso ouvir um aleluia? O altar é algo que te dá prazer. Você tem prazer nisso, não é? É o teu altar. Você vai lá
E você tem prazer. Eu tinha prazer de beber. Ah, como eu gostava. Como eu gostava de me prostituir. Eu fazia tudo, escute, tudo girava em torno disso. Quando eu comprava uma roupa bonita, era por causa do meu altar. Quando eu trabalhava e ganhava dinheiro, era por causa do meu altar. Ah, Jesus está falando com alguém aqui. Estava lá, estava encoberto. Eu fazia de tudo para não vê-lo, porque eu não queria ver. Porque quando eu olhava para o meu altar, a minha consciência doía. Eu olhava para ele, ele estava lá, então eu não queria ver. Mas tudo que eu fazia girava em torno do altar. Tudo que eu fazia, as minhas atitudes estavam contaminadas pelo ídolo que eu servia. Aleluia. Que é outra característica de um altar, de um ídolo, que é uma característica de um ídolo que está na tua vida. É muito difícil abrir mão dele. Se tornou você se tornou ele. É o seu jeito de ser. É muito difícil de abrir mão dele. E a última coisa que é muito importante, quer identificar o ídolo na tua vida? Quer identificar o ídolo? Olhe para essas características, mas escuta o que eu vou te dizer. Tem uma coisa muito peculiar com os ídolos que nós levantamos em nossa vida. Só nós podemos derrubá-lo. Só você pode derrubar esse ídolo. Eu não posso. Deus pode, mas não fará. Deus mandou Gideão derrubar o altar, porque não foi Deus que construiu aquele altar. E ele disse: então você vai lá e derruba o altar. Você corta o poste ídolo. É você que vai derrubar, meu irmão. E você está agora aqui no momento que você pode e deve fazer isso, derrubar esse altar que está na tua vida. O Senhor disse: vai lá derrubar. E ele foi derrubar. Pense nisso. Você tem, por exemplo, não é o teu caso, mas um altar, um ídolo chamado pornografia na tua vida. Seu cônjuge não pode derrubá-lo. Seus pais não podem derrubá-lo. Seu pastor não pode derrubá-lo. Só você pode derrubá-lo, sim ou não? Esse altar, este ídolo, só você pode derrubá-lo. Não é fácil. Enquanto eu falo, você está medindo na tua mente os prós e os contra. Enquanto eu falo, você está medindo na tua mente o bônus e o ônus. Enquanto eu falo, você está pensando aí na tua mente como viver sem isso. Enquanto eu falo, você está pensando e você está avaliando. Deus, o Espírito Santo, está trabalhando no teu coração e tentando te influenciar. Mas a tua carne, Satanás, está dizendo: não. Esse pastor comeu muita feijoada no almoço. Isso não é de Deus. Eu conheço alguém que faz isso. Eu conheço alguém que vive assim e é abençoado. Há uma briga dentro de você. Mas deixa eu te falar uma coisa: nem Deus, nem o diabo vai poder dar a palavra final. Você pode. Você pode. Nem Deus, nem o diabo. O negócio é com você. Se você decidir, o diabo vai ter que sair. Se você decidir, Deus vai começar a trabalhar. Se você decidir, posso ouvir um glória a Deus?
E Deus foi muito específico com as ordens. Ele disse: derruba o altar, corta o poste ídolo. E olha aqui o detalhe: pegue a madeira desta imagem, desse ídolo, e você vai fazer o seguinte: você vai queimar no altar que você vai construir. Você vai queimar ali. Você vai usar a madeira do ídolo para fazer fogo, para queimar o sacrifício a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Ele está falando? Sabe essa força, essa energia que você gastava para adorar esse ídolo, para queimar nesse altar? Sabe todo esse empenho que você tinha para viver esse estilo de vida? Eu quero que você gaste essa energia agora para glorificar o meu nome. Eu quero que você gaste essa energia agora para engrandecer o meu nome no meio da tua família. Eu quero que você gaste tudo que você gastava lá. Agora eu quero que você gaste comigo. Agora eu quero que você gaste na minha obra. Agora eu quero que você gaste com o próximo. Eu quero você empenhando essa energia agora aqui. Aleluia! Meu amigo, quanto tempo você passa, por exemplo, na frente de um computador com este ídolo seu? Deus está dizendo: gaste este tempo comigo agora. Pegue a madeira do ídolo e use para queimar o sacrifício para mim, diz o Senhor. Ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não pense que porque você vai largar alguns altares, alguns ídolos, que você vai ficar ocioso, não. Deus já tem plano para a tua vida. Deus já tem plano para as tuas forças. Deus já tem plano para você. Eu sempre pensei isso: mas eu vou largar minha vida, as minhas noites, a bebida e etc, a minha malandragem que eu vivia. E aí o que eu vou fazer da vida? Meu amigo, o Senhor me arrumou uma par de coisa para me fazer. Eu não paro de fazer as coisas para Ele. E quando eu termino, Ele fala: eu tenho outra coisa para você fazer. Agora você trabalha para mim, e aonde eu te mandar você irá. O que eu mandar você falar, você falará. Aleluia. Gaste o teu tempo agora com as coisas de Deus. Gaste a tua força que você empenhava em outras coisas com as coisas de Deus. Gaste o teu dinheiro para investir nas coisas de Deus. Você lembra quando você gastava de cachaça por semana? Eu gastava muito. Você lembra quando você gastava de cigarro? Você lembra quando você gastava de droga? Você lembra? Então o Senhor está dizendo: use isso para mim agora. E tem gente, e tem muitas pessoas que gastavam o mundo e o fundo. Chegava no sábado, ou melhor, no domingo, lá pelas 4 da tarde, acabava o teu dinheiro. Mas você queria curtir mais um pouquinho, né? Aí você chegava para o dono do restaurante e falava: eu posso dar um chequinho pré-datado? Até terça-feira eu cubro. Nós vamos dar um jeito. Segunda-feira a gente trabalha e a gente paga esse cheque. Pode ser? Sim ou não? Lembrou, né? Lembrou, né? E quando você comprou carne enfiada para fazer o churrasco? E quando você ficou no sábado à noite, a família toda reunida, porque vocês precisavam se preparar para o churrasco de domingo de manhã. E aí então o maridão chega e fala: olha, mulher, presta atenção, hein? Essa picanha tem que ser na parte de baixo, porque então senão o sabor e todo aquele cuidado. A geladeira, você lembrou de desligar a geladeira para não congelar a cerveja? Era todo aquele investimento, era toda aquela preocupação. E o Senhor falou: trate assim as minhas coisas agora. Trate assim as minhas coisas agora. Pegue a madeira. Pegue a madeira. Pegue a madeira. Corte e use para me adorar. Aleluia. E a tua casa, hein? Quando tinha pagode lá. Tinha pagode lá? Tu acordava 8 horas da manhã, domingão, 8 horas da manhã. Aí você acordava e você tá lá lavando a calçada, lavando a garagem. Mas que é isso, homem? É que a gente vai ter pagode hoje aqui. Sertaneja. E tu tá lá lavando tudo, arrumando tudo. Mas você não reclamou de acordar cedo. Agora às vezes para vir pro culto 8h30 da manhã. Mas 8h30 da manhã é muito cedo. O pastor precisa mudar o horário desse culto, né, gente? Não dá.
Deixa eu te ler. Não, já que é para botar o dedo na ferida, vamos fazer direito, gente. E quando você ficava até 11 horas da noite aguentando aquele bêbado falando na tua cabeça lá, e contando as mesmas histórias de sempre, e cantando abraçado com ele, lembra disso? Ficava até meia-noite. Agora quando o culto passa 20 minutos, mas a casa de Deus tem que ser com ordem e decência. Todo respeito, irmão, toma vergonha. Toma vergonha, irmão. Toma vergonha, irmão. Aleluia. E o Senhor falou, gasta. Agora preste atenção, algo aqui fundamental. Estou terminando essa mensagem. Então ele disse, olha, você vai derrubar o altar de Baal, cortar o poste ídolo, mas preste atenção, use a madeira, mas no lugar da onde foi arrancado esse ídolo, você vai construir um altar para mim. Pense isso. Pense Deus falando com você. Eu quero que você construa um altar para mim. Pense Deus falando com você, irmão, irmã. Eu quero que você pare de adorar esse Deus que você adora. Eu quero que você pare de adorar esse ídolo. Quero que você pare de ir nesse altar que você tem ido. Sabe por quê? É como se Deus dissesse, eu vou revelar o que está no meu íntimo. Eu vou revelar para você. Por que é que eu estou falando isso com você, Gideão? É porque eu quero que você construa um altar para mim. Eu quero que você construa um altar para mim. Eu quero que você arranque esse ídolo onde ele estava e coloque eu no lugar dele. Sabe onde os ídolos se estabelecem? No nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. E Deus está dizendo, arranca isso daí, me coloca no lugar. Tira, derruba o altar, mas coloca, não deixa vazio. Me coloca neste lugar. Eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero ser o motivo pelo qual você acorda de manhã e pensa no primeiro momento em mim. Eu quero ser lembrado de você nas madrugadas. Eu quero que da tua boca saiam palavras a meu respeito. Eu quero te encher do meu espírito para que você seja minha testemunha. Eu quero te usar. Eu quero que você levante, entenda, Gideão, um altar para mim. Faça da tua vida um altar ao Senhor. Faça da tua vida. Faça da tua vida. Sabe, querida igreja, Gideão não poderia mudar a nação se antes ele não mudasse. Você não conseguirá mudar uma só pessoa se você não mudar. Não há uma só pessoa que você pode mudar. Você pode até passar mel na boca dessa pessoa. Você pode até gerar alguma expectativa dela. Mas mudar mesmo essa pessoa, só se você mudar. Gideão não podia dizer para as pessoas, não, vocês não adorem. Vocês não adorem esse ídolo. Eu estava brincando com uma pessoa que eu estava almoçando hoje, que a minha filha estava comendo um pedaço de gordura, e então nós repreendemos ela porque estava comendo aquela gordura, e a pessoa que estava do lado dela também repreendeu ela, e passou um pouquinho, aquela pessoa comeu um pedaço de gordura. Eu olhei para ela, falei, minha amiga, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Você está querendo mudar as pessoas, mas tu tem um altar, não muda. O diabo sabe desse altar. Eu não sei se aconteceu já isso com você, já aconteceu comigo. Algumas vezes na minha vida, em que o diabo usou a boca de incrédulos para revelar o meu pecado, para mostrar os meus altares. Sabe o que o diabo estava fazendo comigo nessas vezes? Desqualificando a minha pregação. Calou a minha boca. Porque sem a pessoa perceber, o diabo usou a boca dela e falou assim, mas tem gente que trata
a mulher assim. Tem gente, ela estava falando de mim. E eu percebi que o diabo estava usando a boca daquele incrédulo. Outro dia eu estava numa cidade pregando e a pessoa falou para mim assim: você acredita que um bêbado pregou para mim? Eu falei: você não tem vergonha? Que um bêbado precisou pregar para você? Que um bêbado precisou chamar a tua atenção? Que um bêbado precisou te corrigir? Você não tem vergonha? Que tipo de crente é você que precisa ser corrigido por um bêbado cheio de demônios? Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Nós precisamos derrubar os nossos altares para que a nossa pregação tenha legitimidade, para que nós tenhamos autoridade, para que nós falemos e o diabo não nos envergonhe. Alguns de vocês estão aqui, eu sei que muitos de vocês estão lutando para largar a velha vida. Aqui a nossa igreja é formada por muita gente que se converteu há muito pouco tempo. Nós batizamos 327 pessoas já esse ano. Eu sei que tem muitas pessoas que estão engateando na presença de Deus ainda, mas escuta o que eu vou te falar. Você precisa correr com isso, porque senão o diabo vai te envergonhar. O diabo vai te envergonhar. O diabo vai apontar os teus erros. O diabo vai falar quem você é na frente de todo mundo. Corre com isso. Constrói logo esse altar. O Senhor disse para ele: faz um altar, mas faz um altar bem ajustadinho. Diga: ajustadinho. Aleluia. Aleluia. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor Deus um altar de pedra. Em outra tradução diz: bem arrumado. Diga: eu sou o altar. Amado, você é esse altar, mas esse altar não pode ser de qualquer jeito, tem que ser bem arrumado. Amém? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor disse: vai lá e pega o boi de 7 anos. E esse boi de 7 anos você sacrifica nesse altar. Por que 7 anos, André? Porque faziam 7 anos que os midianitas oprimiam o povo de Deus. 7 anos. Então Deus fala: pegue um boi de 7 anos, segundo tempo da opressão. Aí sabe o que o Senhor me fala? O sacrifício terá que ser proporcional ao tempo que você viveu oprimido por Satanás, ou no erro. O que eu quero dizer, deixa eu ser mais claro, não sei se eu consegui ser claro. O tamanho do sacrifício, o tamanho do empenho que você vai ter, vai ser da proporção do tanto que você se envolveu. Não se engane quanto a isso. O boi de 7 anos simboliza isso, um sacrifício proporcional ao quanto eu me envolvi com isso, ao quanto eu me prendi nessa situação, o quanto tem desse ídolo dentro de mim. Vai ter que ser a proporção do sacrifício. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, você tem na tua família promiscuidade, casamentos destruídos, traição, adultério, etc, 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 etc. Tu vai ter que ser santa, filha. Tu vai ter que cobrir esse colo aí. Tu vai ter que usar uma roupa diferente. Tu vai ter que ter cuidado para não andar no carro de alguém de outro sexo sozinho. Vai ter que ter cuidado. Se for casado, vai ter que ter cuidado para suprir as necessidades dele e conversar para que as suas necessidades sejam supridas. Por quê? Porque esse espírito que persegue você, o tempo que você adorou esse ídolo, ele entrou dentro de si. E você precisa agora vigiar. Eu sei do que eu estou falando, eu estou pregando de mim. Eu por muito tempo vivi na promiscuidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu me converti, eu falei para minha esposa: fica de olho em mim. Falei para ela: eu me conheço. Não deixa eu sozinho com mulher, não deixa eu viajar sozinho, fica de olho em mim. Você não imagina os outros sacrifícios que eu já fiz. Eu estou liberto, sou atacado hoje, dificilmente, mas sou. Mas eu sei da onde Deus me tirou e não vou passar perto. Não vou passar perto. Eu sei o tamanho do sacrifício que eu tenho que fazer todos os dias. É boi de 7 anos. É sacrifício grande, mas vale a pena,
para glorificar o Deus que eu sirvo. Eu não vou envergonhar Ele. Eu não vou voltar a adorar o ídolo que eu adorava. Eu não vou construir aqueles altares que eu construía. Eu decidi. E para isso eu peço ajuda da minha esposa. Se for o caso, eu peço ajuda de um pastor para orar comigo. Eu faço qualquer coisa, mas eu não vou voltar. Aleluia. Vamos terminar. E então a Bíblia diz que ele derrubou o altar. Ele derrubou o altar, e aqui simboliza derrubar o altar da velha vida, os nossos ídolos, aquelas coisas que nós servimos no passado. Aí sabe o que a Bíblia diz no versículo 34? E então o Espírito do Senhor dominou Gideão. Aleluia. O projeto é esse. É isso que estava na mente de Deus. O Espírito do Senhor dominou Gideão. A presença desceu sobre ele. E agora Gideão está cheio da presença. Ei, você não terá a presença enquanto não derrubar os altares. Você não será cheio. Às vezes você vê homens, mulheres de Deus sendo usadas. Você não imagina o que tem de boi de 7 anos nesse altar. Você não imagina o preço que essas pessoas pagam para serem usadas, para serem cheias. Tem um preço. Sem derrubar o altar, não tem presença, não tem espírito, é vazio. A Bíblia diz que então o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele tocou a buzina e os homens se ajuntaram a ele. Ele com 300 homens venceu 135.000 midianitas. Se tornou uma referência em toda a nação. Deus abençoou ele em tudo. Por quê? Porque ele derrubou o altar. A presença só se manifesta quando o altar é derrubado. Estava aqui o bispo Eduardo na sexta-feira, depois saímos para jantar, e ele estava dizendo: tem algo que acontece na igreja de vocês que para vocês é algo cotidiano. Ele disse: mas para mim é algo sobrenatural. Ele disse: coisas que vocês fazem naturalmente, mas quando eu chego aqui, eu sento ali, eu fico olhando o Deus se movendo neste lugar, e eu digo: nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso, faz tanto tempo que eu não vejo essa presença. E aí então, a última vez que ele veio aqui, ele viu pó de ouro caindo sobre as pessoas cheias de pó de ouro, e falou: gente, a presença de Deus está aqui. E aí então daqui a pouco aparece um dente de ouro na boca de outro. Nossa, a presença de Deus está aqui. Sabe por que a presença de Deus está aqui? É por causa do André? É por causa de um líder? Não. Sabe por quê? É porque nós temos derrubado altares. Nós temos derrubado o altar. Nós temos derrubado o altar do materialismo. Nós temos derrubado o altar da honra. Aqui quem recebe honra é Deus. Eu não estou dizendo que você não vai tratar as pessoas com honra, que você não vai respeitar as pessoas, mas nós não vamos focar em gente, em homens, em pessoas. A gente está olhando para Deus. Logo depois nós quebramos o altar do dinheiro. E eu entendi algo muito importante, que eu quero passar para você uma coisa. Quem é convertido é dizimista, quem não é convertido não é dizimista, e ponto. E não adianta você gastar tempo do culto para ficar falando de dinheiro, porque o camarada não é convertido e ele não vai ser dizimista, e pronto. Vai brigar com gente que não é crente? Vai gastar tempo? Não, eu prefiro pregar o evangelho. Eu prefiro gastar o tempo pregando o evangelho. E eu sei que aqueles que são convertidos vão manter a obra de Deus. Aqueles que são fiéis manterão a obra de Deus. E aqueles que não são, Deus não conta com eles. Estou sendo muito duro? Deus não conta com gente grande, Deus conta com gente fiel. Não? Lembra da viúva de Sarepta? A mulher estava com a última refeição.
pois a Bíblia diz que ela recebeu ordem do Senhor para sustentar o servo dele. Sabe o que ela fez? Sustentou, porque recebeu ordem do Senhor. Eis aí uma viúva convertida. Agora quem não é convertido não é, meu amigo. Vou gastar tempo com quem não é convertido? Vou gastar tempo com quem é convertido. Vou pregar para quem quer. Amém? Diga glória a Deus. Então nós quebramos o altar do dinheiro, porque não ficamos falando. Quebramos o altar do materialismo. Por quê? Porque muitas pessoas aqui, nós temos muitos empresários aqui, e muitos têm chegado falando: André, eu tenho recebido, André, Deus tem aberto a porta, André, eu tenho crescido aos negócios lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é o dono do Deus do ouro e da prata. Ele prospera o teu povo. Mas nós não vamos ficar fazendo culto para o materialismo. Aleluia. Diga glória a Deus. Mas de vez em quando esses altares querem se levantar aqui dentro. Irmão, é uma luta. Esse dia o pastor Danilo teve uma visão sobre um altar que queria se levantar. Nós reunimos todo mundo e falou: gente, presta atenção nisso. E ele acordou e o Senhor falou assim na mente dele: eu não vou manifestar a minha presença se novamente tiver isso no meio. Enquanto não derruba o altar, a presença não se manifesta. Vou terminar. Agora é verdade. Eu estava escrevendo essa mensagem, Deus trouxe na minha mente a história da minha mãe. Minha mãe abriu um ponto de pregação logo que ela se converteu. Logo que ela se converteu, ela é filha de pastor, mas vivia no mundo. Quando ela se converteu, ela abriu a casa dela e fez um ponto de pregação. Quem é convertido, outro sintoma também, abre a casa. É não, pastor Danilo? Converteu, abre a casa. Converteu, quer alcançar os vizinhos. Converteu, quer uma célula. Converteu, quer uma casa de paz. Converteu, quer. Se não vai, se não abre a casa, se envolve numa. E aí então ela começou a fazer um culto lá e reuniu um bom número de pessoas lá. E aí tinha uma vizinha dela, e a vizinha dela começou a frequentar o culto. E lá nesse culto a vizinha começou a ter um encontro com Jesus. Minha mãe pregava e ela ia para a tua casa. Só que eu não vou falar nome de religião aqui, não é ideia, nós estamos no Face, não quero ferir a ninguém. E aí então essa pessoa frequentava uma outra religião. E eles tinham um ídolo lá, naquela religião. É mais ou menos aquela história da novena, sabe? Passa de casa em casa e deixa o ídolo lá na casa. E esse ídolo fica lá por um tempo. E depois eles passam e pegam e passam para outra casa. É mais ou menos isso, eu acho. E aí então ela se converteu, mas ela tinha aquele ídolo lá. E aí então a casa dela era na esquina. E ela tinha uma porta de vidro, só que aqueles vidros que abrem. Então quando ela via que a minha mãe vinha vindo, ela saía correndo, pegava o ídolo que estava na sala, na estante, e colocava lá no guarda-roupa. E voltava para a sala e recebia a minha mãe. Mas ela teve um problema cardíaco. Ela foi afetada por um problema cardíaco. E aí então, um dia ela decidiu. Eu acho que a minha mãe pregou sobre isso no culto, e ela decidiu: eu não vou mais ter isso. Porque quando a minha mãe ia embora, ela pegava o ídolo e colocava de novo na estante. E quando a minha mãe ia, ela pegava o ídolo e colocava dentro do guarda-roupa. E quando a minha mãe saía, ela trazia para a estante de novo. Tem alguém que está fazendo isso na sua casa? Tem alguém que pega lá o altar e o ídolo, leva para cá e leva para lá e fica escondendo isso? Assim estava essa mulher. Mas essa mulher, ela teve um problema cardíaco. E a minha mãe, então, num dia do culto da noite, a mulher pensou: eu não quero mais isso na minha casa. Chamou lá o líder da religião e disse: leva embora isso, eu não quero mais isso na minha casa, porque está escrito no livro, na palavra de Deus, que eu não devo fazer imagens do que há no céu, na terra e no mar. Eu não devo me curvar a elas e não devo adorar a elas. É isso que eu aprendi. E eu aprendi que Jesus está no céu, que Pedro está no céu, que Maria está no céu e os demais estão no céu. E a Bíblia diz que eu não devo fazer imagem do que há no céu, na terra, no mar. Eu não devo adorá-las e não devo me curvar a elas. Então aquela mulher entendeu isso, sabe? O Espírito
Espírito Santo é capaz de trazer-nos todo o entendimento necessário para a mudança da nossa vida. A gente não muda se não quiser, porque o Espírito Santo tem essa capacidade. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando com você. Você não muda se você não quiser. Você não derruba o altar se você não quiser. Você continua no caminho que você quiser, se você desejar estar. Mas o Senhor fala, Ele traz, e Ele trouxe na mente dela. Então ela falou assim: ó, leve isso embora, eu não quero mais. E aquela noite ela foi para o culto, e a minha mãe não sabia dessa história. E aí no meio do culto, Deus tomou ela, e ela olhou para ela e disse: olha, hoje o Senhor disse que você trocou algo que você gostava muito, você trocou por Ele. E Ele disse que ficou feliz com a sua atitude. E por isso o Senhor diz: você não vai descer à sepultura. Deus vai te livrar desse mal que você tem. Isso faz quase 25 anos. Ela continua viva. Porque derrubou o altar. Derrubou o altar. Derrubou o poste ídolo. É isso que o Senhor está falando com você. Ele tem algo com a tua vida. Amém? Fica de pé no teu lugar, por favor. Escute isso. É a mão de Deus que opera. Escute isso. É a mão de Deus que opera. Mas são nossas atitudes que movem a mão de Deus. É a mão de Deus que opera. Mas são as nossas atitudes que movem a mão de Deus. Quando Bartimeu clamou com força e lançou de si a sua capa, Jesus o curou. Quando Zaqueu reconheceu que era um defraudador, recebeu salvação. Quando o ladrão na cruz reconheceu que Jesus era o rei, recebeu a salvação. Entrou no paraíso. Quando Naamã deixou o seu orgulho de lado e desceu nas águas do rio Jordão, foi limpo da sua lepra. Quando a mulher do fluxo de sangue rompeu as barreiras e tocou em Jesus, foi curada. Quando Gideão derrubou o altar, cortou o poste ídolo, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Com 300 homens venceu um exército de 135 mil. Tornou-se juiz de Israel. Influenciou todo o povo. E enquanto esteve vivo, Israel não deixou os caminhos do Senhor. A força de uma decisão. A decisão de Gideão impactou toda a nação. Talvez seja isso. A sua decisão vai impactar a sua geração. A sua decisão vai impactar a tua família. A tua decisão vai mudar a história das próximas gerações. Um dia meu avô, na década de 60, recebeu a Cristo e veio para a igreja quadrangular. Se tornou pastor da igreja e começou a servir ao Senhor. Meu avô era um homem que não tinha cultura. Era um capataz de uma fazenda. Mas ele lançou a tua vida aos pés de Jesus e serviu a Deus todos os dias da vida dele, pregando o evangelho de sã doutrina. Ele não sabia, ele estava impactando todas as nossas gerações. Todas as nossas gerações foram impactadas pela vida daquele baiano que resolveu servir ao Senhor Deus. Daquele baiano que tomou a decisão com Deus. Ele estava impactando. Nós temos, eu acredito que mais de uma dezena de pastores na nossa família. Muitos profetas, muitos pastores. 98% da nossa família, e a família é muito grande, serve ao Senhor Jesus Cristo. A decisão daquele homem estava impactando toda a família dele, as próximas gerações. Deixa eu falar algo com você. Há uma responsabilidade que paira sobre a tua vida. A responsabilidade das suas próximas gerações. Você vai dar conta a Deus por não ter influenciado as próximas gerações. Você vai dar conta a Deus o que aconteceu com seus filhos. Você vai dar conta a Deus.
porque você tem conhecido uma verdade, e a verdade que você tem recebido de Deus é suficiente para você mudar a tua geração, para influenciar a próxima. Mas talvez você esteja aí com seus altares, com seus ídolos ainda, dividindo a sua vida através dessas coisas, e Deus está dizendo: derrube esse altar, assuma a sua responsabilidade nessa geração, faça algo diferente, faça como Gedeão, impacte a sua nação com uma atitude difícil. Foi difícil, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que vai ser possível. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que Deus vai te ajudar. Eu estou dizendo que você pode viver diferente. Eu estou dizendo que você pode começar a ter uma vida nova. Eu estou dizendo que você pode quebrar com esse altar e dizer: agora que é Deus, agora que é o Senhor acima de tudo em minha vida. Consagre a tua vida ao Senhor. Derrube esse altar, irmão. Derrube esse altar, irmã. Põe ele por terra. Esse altar não é seu. Esse altar veio talvez das gerações anteriores. Esse altar veio dos seus pais. Esse altar veio do meio que você vivia. Esse altar veio de demônios. Mas Deus está dizendo: eu te chamo por uma nova vida. Eu tenho algo para você. A Bíblia diz que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho se perde, os odres se rompem. Os odres somos nós. O vinho novo é aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Se nós não mudarmos, se nós não derrubarmos os nossos altares, nós não podemos receber o novo de Deus. Ei, eu estou dizendo aqui pelo Espírito: Deus tem algo tão grande para derramar sobre a tua vida. Deus tem algo tão grande para colocar sobre você. Deus tem um plano tão profundo, tão maravilhoso sobre a sua vida. E Ele está dizendo: derruba esse altar, levante um altar a mim, eu vou derramar do meu Espírito sobre você. Você será cheio da minha presença. O meu plano se estabelecerá na tua vida. Mas tenha coragem, Gideão vai derrubar o altar. Gideão vai derrubar o altar. Gideão corta o poste ídolo. Gideão faz o que tem que ser feito. Gideão, não tenha medo. É o teu Deus que está falando. É o teu Deus que fala contigo. Gideão, derruba o altar. Gideão, não tenha medo do homem, derruba o altar. Gideão, não tenha medo, derrube o altar. Gideão, sou eu que falo contigo, derruba o altar. Randesori barandea sonia Erendea sedi cantana Randea soria barandeso. Derruba o altar. Derruba o altar. Ei, tem fogo para descer aí. Tem fogo para descer aí. Tem algo de Deus para descer sobre a tua vida. Comece a falar com o Senhor. Fale para Deus o altar que você derruba hoje. Fala para Deus o poste ídolo que você corta hoje na tua vida. Fale para Ele. Fale com Deus, feche os teus olhos. Fale com Deus, feche os teus olhos. Senhor, 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 Deus de Gideão, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus do pacto, Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus que fala e não volta atrás. Tu és o Deus da promessa. Tu és o Deus que nos chama pelo nome. Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que fala tão intimamente ao coração dessa pessoa. Tu és o Deus que falou tão intimamente ao coração desse homem, desta mulher. Ajuda ele, Pai. Ajuda ela, Senhor. Ajuda, Senhor. Fala com Deus. Israel, eu sei. Fala com Deus. Eu ouvi a tua voz. Eu derrubo os altares, os postes ídolos, e no lugar deles construo um altar ao Deus vivo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amigo da internet que nos acompanhou. Ajude-me a compartilhar esse vídeo, por favor. Tenham todos uma boa semana. A igreja, por sua vida, aplauda o Senhor Jesus.